Fazer mais uma previsão. Vai haver um estouro da bolha dos títulos americanos. Bom, eu e o Daniel Fraga, a gente vem debatendo, eu falo que o Brasil está bem, ele fala que o Brasil está mal. Eu falo que vai ter um grande problema nos Estados Unidos e na Europa e ele não fala nada, ele se cala, tá? Ele fala que o Brasil está gastando muito e que vai estar fazendo uma bomba relógio. Muita mentira, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui é o último comentário que ele fez para mim, tá? Falando sobre isso. Ele se baseia no Rodrigo Constantino na palestra. Eu estou debatendo com o Daniel Fraga, por quê? Porque o cara tem 12 mil seguidores, ele é um formador de opinião. Então eu acho que todos nós brasileiros devemos debater, principalmente quando o cara abre para debate, tá? Se ele fosse um cara que não aceitasse debate, mas ele aceita muito bem. Nesse ponto, eu não acredito que ele haja de má fé. É simplesmente um erro de informação. Ele fala sobre uma coisa que ele não sabe direito. É esse que é o grande perigo. É aí que os países cometem grandes erros. Eu vou mostrar direitinho para vocês qual que é o erro dele. Então ele fala que os juros do Brasil está muito elevado e que isso gera inflação. É o contrário, tá? Juro elevado, ele combate a inflação como está derrotando a inflação no Brasil. A dívida pública que ele alega que está crescente, na verdade está decrescente, não existe perigo nenhum, a dívida pública brasileira está totalmente sob controle. Então ele e o Rodrigo Constantino fala que está subindo perigosamente. Mentira, não vai ter problema nenhuma com a dívida brasileira, garanto, é certeza absoluta. Os juros que ele alega que está alto, os juros importantes, gente, é os juros medidos pelo risco país. Esse sim é o juro que um país paga para os outros países na hora que ele vai vender os títulos dele. Então vocês vejam que o Brasil ele já chegou a 2.600 pontos na crise lá de 2002, 2003. Hoje está com 115 pontos, olha só, pagava juros de 26% acima da taxa dos títulos americanos. Hoje paga apenas 1,15% ao ano acima. Então, esses juros aqui que é os juros importantes. Só que as pessoas não sabem e ficam falando da Selic. A Selic não tem tanta importância, porque ela é paga na própria moeda do país e basta que o país faça inflação que ele paga o título. Esse que é o segredo. E para o outro lado, olha só, a Grécia, a Irlanda, Portugal, Espanha e Itália, tá subindo isso aqui. Então, aqui que está a crise, são nesses países. Agora tem as bolhas americanas. Existiu a bolha das ações, tá? Que estourou em março, se não me engano, de 2000. Aí depois eles abaixaram os juros e fizeram a bolha imobiliária que estourou em 2006, mas com a quebra do Lehman Brothers em 2007, setembro de 2007, que se agravou mesmo a crise imobiliária. E agora tem uma bolha dos títulos do governo americano. Eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui é os juros dos Estados Unidos, tá? O T-Note 10 anos, em porcentagem ao ano, eu peguei lá no IPEA. Então, pouca gente sabe, mas de 1933 até 1971, o dólar era conversível em ouro. Então, se você tivesse uma nota de dólares, você poderia trocar ela por ouro. Só que o governo americano deu um calote no mundo e esse calote poucas pessoas falam. Ele parou unilateralmente de converter o dólar em ouro. Então, esse foi o grande calote americano. A moeda americana perdeu muito do seu valor, teve uma inflação muito grande e o governo teve que elevar os juros, tá vendo? Para combater a inflação. Isso aqui foi na época do Paul Volcker. Então, e depois foi abaixando os juros. Só que de vez em quando, tá vendo, nesses vermelhos aqui, é quando os juros ficam abaixo demais. Então o Daniel Fraga fala que os juros tem que ficar abaixo, ficar abaixo, ficar abaixo. O juro baixo, ele cria bolha, é um perigo medonho. Então aqui, ó, desse juro baixo aqui antes de 2000, ele criou a bolha imobiliária, tá vendo? Subiu os juros, estourou a bolha. Eu acho que o governo tanto cria a bolha quanto estoura a bolha, entendeu? Basta ele querer. Então ele criou a bolha e elevou os juros para estourar. Depois ele para poder resolver o problema da bolha acionária, ele criou a bolha imobiliária, tá vendo? Abaixou os juros. Aí depois ele dá uma subidinha nos juros para estourar a bolha. Aí aqui, ó, o Alan Greenspan saiu e deixou o Bernanke entrar. Na hora que o Bernanke entrou, que era mais novo, agora vem merda aí, porque saiu o cara velho e veio novo, é porque vai vir uma merda desgraçada. Aí depois que estourou a bolha imobiliária, eles jogaram o juro lá embaixo de novo, tá? E agora está criando a bolha dos títulos americanos. Por quê? Porque eles fizeram o quantitative easing, aquela facilitação quantitativa, isso aí é criar inflação, eles estão jogando, isso aí o Daniel Fraga, o Rodrigo Constantino tem razão, quando você cria muita moeda, você cria inflação.
vai criar, não tenha dúvida. Só que é lá, não é no Brasil. A escola austríaca está certa, mas eles estão aplicando ao país errado. Então vai ter vai estourar uma puta bolha dos títulos americanos, e é coisa muito grande, é coisa que o mundo inteiro é credor. Quem tem título americano vai passar apertado. Eu fiz uma conta aqui para vocês entenderem como que funciona isso. Os títulos americanos são títulos pré-fixados. Então o título vai vencer daqui 10 anos. Você tem o valor nominal, tá, de 100 mil dólares, e tem o valor atual. Como que você calcula o valor atual? Você pega o valor nominal e divide por 1 mais i elevado a n. O i é a taxa de juros, tá? No caso ali variou de 2 até 14%, né? E o n é o número de anos. Então é assim que se calcula o valor atual de um título. Isso aqui é desconto bancário, gente. É beabá da matemática financeira, mas poucas pessoas parecem que sabem. Fica tudo dando piruada. Então um título de 100 mil por 10 anos, a 4% ao ano, ele vai estar cotado hoje a 67 mil. Só que com taxa de 10% ao ano, o valor do título cai drasticamente. Então as pessoas pensam que quando você eleva os juros, você aumenta o título, porque o cara vai receber mais dinheiro, né, por causa da elevação do juros, mas é o contrário. Como o título é pré-fixado, já existe o valor nominal que vai ser pago, não vai ser pago os juros, é assim que são os títulos americanos, então o valor atual cai. Então na marcação a mercado, se os bancos fizerem corretamente, as pessoas que detêm título americano vai ter um puta prejuízo, e na hora que elas começarem a ter prejuízo, elas vão querer vender o título americano, aí o dólar vai cair e vai causar mais inflação ainda. É assim que se consegue fazer a inflação, é assim que os Estados Unidos vai fazer a inflação para pagar a dívida. Então qual que é a conclusão que a gente tira? Ao abaixar a taxa de juros, os Estados Unidos nada mais estão fazendo do que criar uma bolha nos títulos americanos. Eles estão fazendo isso, gente, não é por acaso, não. Eles estão sabendo o que eles estão fazendo. E eles estão criando inflação. E é com essa inflação que eles vão dar o calote dos títulos. Então isso aqui se chama monetizar a dívida. É isso que eles estão fazendo. E com essa inflação, com essa desvalorização, acaba se dando o calote. É um calote limpo, é um calote light, é um calote sem declarar o calote. Calote de rico. Então a perda do valor dos títulos será o calote. E como o dólar vai perder o crédito, nós vamos ter uma nova moeda mundial. Qual vai ser a nova moeda mundial? O mundo só vai se estabilizar quando o mercado financeiro sair dos Estados Unidos, Europa e Japão, que estão os três caindo de podre, não tem jeito. Quem vai bancar o sistema financeiro mundial é a China. Ela pode bancar com a própria moeda dela, mas ela está fazendo força no momento para que seja o direito especial de saque do FMI. Então a China nesse domingo, nesse sábado, nessa sexta, não sei, já deu um puxão de orelha nos Estados Unidos, já está começando a falar grosso e falando que quer uma outra moeda no lugar do dólar. Falou, moçada?